A paz de Deus, gente, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão com o Espírito Santo esteja na sua vida, na sua família, nos seus filhos, no seu casamento. Se inscreva aí no canal, deixa o like, o joinha, tá? Compartilha com alguém esse vídeo. E hoje vamos ler capítulo 16 do livro de Mateus, do versículo 13 ao 23. Pega a sua Bíblia, acompanha a leitura e vamos ver o que está escrito aqui. A confissão de Pedro, tá bom? Vamos lá. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vocês, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Glória a Deus, né? Que interessante. Pedro, em um momento, Jesus fala para ele: Bem-aventurado você é, Pedro, porque não foi nem carne nem sangue, não foi nem um homem. Jesus estava querendo dizer isso. Ninguém te falou que eu era o Cristo, mas o próprio Pai que estava no céu. Declarando uma intimidade de Pedro com o Pai. Deixa o som passar aqui. Nessa fala de Jesus, declara a intimidade de Pedro com o Pai, e o Pai ter revelado que Jesus era o Cristo. Mas, terminando aqui, nós vimos que o próprio Jesus, através de uma fala de Pedro, diz: Para trás de mim, Satanás, porque você conhece as coisas dos homens e não a de Deus. Interessante, né? As mesmas pessoas que têm um discernimento ou falam das coisas de Deus, se não vigiar, se não ter uma vida espiritualizada, se olhar com os olhos da carne, essas pessoas vão ser usadas pelo inimigo, como nós vimos aqui. Mas vamos examinar aqui o que está dizendo nesse texto. Jesus chamou os discípulos, ele estava em Cesareia de Filipe, como aqui está dizendo, e ele perguntou para os discípulos: O que estão falando de mim? O que as pessoas acham que eu sou? O que eles acham que eu sou? E aí eles falaram: tem uns aqui que estão falando que você é João Batista, outros que você é o Elias, que era um profeta do Antigo Testamento, ou outro profeta que era Jeremias, ou que é algum dos profetas. É interessante que, se você parar para ouvir o que as pessoas falam ao seu respeito, elas
nunca, por não ter intimidade com você, por não estar próximo de você, elas sempre vão querer te rotular com alguma coisa, te comparar com alguém, como Jesus aqui. Os homens daquela sociedade, comparavam Jesus com outros homens e nem tinha intimidade com Jesus para entender que ele era o Cristo. Até os próprios discípulos, se não fosse Deus revelar para Pedro, também não saberia a identidade de Jesus Cristo. É muito interessante. É bom aqui, assim como Jesus falou, você perguntar para as pessoas que convivem com você: o que você acha de mim? Ou o que falam de mim? Só que independente do que falam ao seu respeito, foque naquilo que Deus falou para você. Quem você é, na sua identidade, nos dons que Deus já revelou que você tem e a missão que você tem nessa terra. Por quê? Se você se apegar no que os outros falam, tanto de bom quanto ruim, você vai ficar preso nessas falas humanas e vai esquecer de cumprir o seu propósito, de ter a sua identidade definida pelo Pai. Por isso a importância do autoconhecimento, você se conhecer, saber os dons naturais que você tem, os talentos e o seu chamado aqui na Terra. Você já sabe o seu chamado aqui na Terra? Te convido a você descobrir. E aí, o que acontece? Tendo essa conversa ali, depois de Jesus perguntar o que as pessoas falavam dele, ele perguntou para os discípulos: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? O que vocês falam que eu sou? E aí Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus respondeu: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Então, é muito interessante você e eu termos a convicção de quem nós somos e também perguntar para o Pai da eternidade, o Pai que habita nos céus, para mostrar quem são as pessoas, para nós andar com pessoas do mesmo propósito, para o Senhor mostrar para nós a identidade dessas pessoas, porque se você não estiver andando com pessoas alinhado com o seu propósito, e se você também não estiver alinhado com o propósito dessas pessoas, não faz sentido você ter aliança com essas pessoas, porque você vai sair do seu propósito. Você tem que ter aliança, relacionamento, estar junto de pessoas que estão buscando a mesma coisa que você busca. Porque senão vai ser como está escrito no Salmo 1. Os que sentam nas rodas de escarnecedores. Pessoas que falam mal uma das outras, pessoas que nada tá bom para ela. Ou talvez você é assim, nada tá bom para você, tudo você reclama, sempre você percebe, analise as suas conversações e perceba que muitas vezes você só fala da vida dos outros. Sempre os assuntos, as suas conversações é para falar de alguém. Não para falar do reino dos céus, não para falar de uma palavra, de um testemunho, de uma visão, de uma revelação, ou daquilo que Deus fez você saber. Porque Pedro aqui, ó, ele falou aquilo que Deus revelou para ele, de quem era o Cristo. Você quer ficar falando da vida dos outros, ou você quer falar daquilo que Deus te revelar? Eu quero essa segunda parte. E aí, interessante que Jesus fala para ele: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quem é a pedra? Muitos têm a interpretação que Pedro é a pedra
que Jesus edificou a igreja, mas Jesus estava falando sobre ele. Ele é a pedra, a primeira pedra. Imagina uma edificação, o fundamento é Jesus, é Cristo. E as portas do inferno nunca prevalecerão contra essa pedra, contra esse fundamento que é Cristo. As portas do inferno nunca prevalecerão contra ele, porque todo poder, toda graça, toda glória, todo reinado foi dado para Cristo, porque ele venceu o pecado, a morte, o inferno. Então nada pode prevalecer contra Cristo. E aí, é interessante que se a igreja estiver edificada em Cristo, as palavras de Cristo, as palavras de Deus estiver na igreja e a igreja estiver em Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem é a igreja? Eu e você. Se eu e você estiver na comunhão com Cristo, no relacionamento, na aliança, as palavras dele estiverem em nós estiver vivendo os princípios dele, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Porque nós temos alguma glória? De maneira nenhuma. É porque nós estamos sobre a edificação que é Cristo. Por isso, na nossa palavra, na nossa conduta, temos que manifestar Cristo, para que as portas do inferno nunca venham prevalecer contra nós. E nós não venhamos passar para o outro lado, para dentro dessas portas do inferno, mas que nós possamos estar da porta para cá, puxando quem está querendo entrar, ou para quem está entrando sem saber que ali é a porta do inferno. E ali nós vamos parando as pessoas que estão entrando por essas portas do inferno, nós vamos parando e dizendo: se converte aqui, faz uma conversão, não vai por esse caminho. Acesse aqui agora, creia no seu coração, confesse com a sua boca que Cristo é o Senhor, que Ele vai mudar a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! E nada vai nos parar. E aí, gente, ele fala, só que aqui, ele deu uma chave para nós, para Pedro, mas ela serve para nós. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Com os relacionamentos, você tem que tomar muito cuidado com os relacionamentos que você tem, para que vocês juntos possam abrir as portas, ligar as coisas no céu, como aqui está escrito no versículo 19: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Aqui fala sobre pessoas, propósitos, projetos, tudo que você, na comunhão, num bom desejo, ligar na terra, ou em outras palavras, se propor a fazer, se tiver um bom desejo, Deus assina embaixo. Deus fala: eu vou patrocinar esse projeto, essa união, esse casamento, essa empresa, esse emprego. Então, tenha comunhão com Deus. Viva uma vida de obediência. O que é o relacionamento? A linguagem de amor de Deus é obediência. Tem pessoas que a linguagem de amor, talvez a sua linguagem de amor, é tempo de qualidade junto. Você está ali com a pessoa que você ama, isso é a sua linguagem de amor. Tem pessoas que, se a pessoa te tratar bem, é a sua linguagem de amor. Tem pessoas que, para ela se sentir amada, ela tem que ganhar presentes. Tem pessoas que, para se sentir amada, ela tem que ser surpreendida. Você sabe qual é a sua linguagem de amor? Você sabe o que te satisfaz quando o seu cônjuge, seu parente, seu amigo, quando ele entrega a sua linguagem de amor,
você fica totalmente grato. A linguagem de amor de Deus não é sacrifício, é obediência. Eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Então, se você que diz que ama a Deus, se você declara para o mundo ou até para Deus nas suas orações e diz: eu te amo, Senhor, mas se você não obedece, o Senhor, ele não reconhece o seu amor, porque a linguagem de amor de Deus é sobre obediência. Então, se você quer surpreender a Deus, se você quer, não que ele vai ser surpreendido, né? Mas se você quer declarar o seu amor a Deus, busque a obediência. Esse é o caminho. E aí, ele fala sobre isso. Então, mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Olha que interessante. Numa aliança, num relacionamento, é a base de confiança, base de segredos, base de conversação, de conversações que vão trazer confiança. Jesus se declarou ali para aqueles discípulos quem ele era, mas ele pediu uma prudência, uma discrição e disse: olha, eu me revelei para vocês, mas não conta para ninguém que eu sou o Cristo. Por quê? Se eles contassem que Jesus era o Cristo, muitos não iam acreditar, gente. É tipo, desde o começo aqui desse vídeo eu comecei a falar sobre isso. Quem está longe de você, quem não convive com você, ele não sabe quem é você, ele não sabe o seu coração, eles não sabem os seus desejos, os seus planos. Então eles têm uma visão distorcida daquilo que é você. Às vezes a pessoa te vê, no meu caso, eu sou uma pessoa que por conhecer a palavra de Deus, por saber as promessas que Deus fez na minha vida e que Ele cumpre na minha vida. Exemplo, uma palavra que diz assim: aonde você colocar as plantas dos teus pés e a palma da sua mão, eu te abençoarei. Então, por eu saber disso, eu tenho uma paz no meu coração que tudo que eu for fazer, tudo que eu planejar e com prudência, que eu me dedicar, como no livro de Provérbios diz assim, ó, que a alma do diligente prosperará. Mas eu estou querendo dizer assim, por Deus, ter todas essas promessas e eu ter colocado no meu coração, porque eu creio nisso, eu acredito na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: aonde você colocar a planta do seu pé, a palma da sua mão, eu te abençoarei. Por eu saber disso, eu sou uma pessoa muito com autoconfiança. Ou, em outras palavras, eu tenho a confiança naquilo que falou que eu seria abençoado, que tudo que eu fizer prosperará. Se eu for diligente, ou seja, diligente é cuidadoso, vai dar certo. Então, na minha cabeça, eu não tenho negatividade de que vai dar errado. Então, por eu ser assim, eu sou muito confiante. Só que quem olha eu de longe, por não saber que eu conheço essas palavras que eu guardei no meu coração, essa pessoa acha que eu sou orgulhoso, que eu me acho, que eu quero ser alguma coisa. Deixa eu te contar aqui, agora eu estou revelando quem sou eu nessa parte. Eu sou uma pessoa que eu conheci a palavra, que eu creio nessa palavra, que eu vivo ela, eu vejo ela acontecendo e faço o convite para você. Nós ficamos aqui horas e horas lendo a palavra. Para quê? Para desacreditar da palavra? Para não acreditar? Se você quer ser um tolo e não acreditar na palavra, ouvir a palavra, ir na igreja, ver um vídeo desse, ou até ler a palavra, ouvir, ler, ir na igreja e não colocar em prática, é problema seu. Eu quero viver essa palavra, porque se isso aqui está declarando que eu vou viver isso, como não acreditar? É melhor eu não ler essa palavra, é melhor eu caçar outra coisa nesse mundo de tantos prazeres momentâneos, de tantas coisas que você e eu podemos fazer, das coisas longe de Deus, para eu conhecer a palavra e não acreditar, só porque a pessoa não convive comigo, não sabe disso,
Vê eu tendo confiança de que tudo que eu fizer vai dar certo, porque aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Muito além daquilo que eu posso pedir ou pensar, são os planos de Deus, bons, perfeitos e agradáveis. Aí eu sei disso, sei que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, até os fracassos, as derrotas, as coisas que não dão certo, elas contribuem para o meu bem. Aí quem me vê de longe, quem não me conhece, quem não anda comigo, ou até me conhece, mas não anda comigo, logo não conhece, porque se a pessoa não anda comigo, não se relaciona comigo, não está comigo, ela não me conhece. Aí essa pessoa vai falar para mim que eu me acho. Deixa eu te contar uma coisa. Eu não me acho, eu sou por aquele que me chamou, por aquele que me amou, por aquele que me prometeu, por aquele que se revelou. Em outras palavras, eu fui achado. Eu não me acho, eu fui achado. Eu andava perdido. Eu não me achava. Agora eu me encontrei. Você tá entendendo o que eu tô falando? Tem uma palavra que diz assim, ó: bem eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. Pensamento não de destruição, mas pensamentos de paz. Não se lembreis das coisas passadas, mas vive a glória de Deus. São tantas palavras, gente, que não tem como, se você ler, crer, colocar em prática, obedecer, você vai ter uma autoconfiança diariamente e o negócio vai dando certo e você vai se enchendo de esperança, de fé, de confiança, de certeza, de dizer: eu estou com o Rei da Glória. As portas do inferno nunca se prevalecerão contra a minha vida, contra a minha família, porque Cristo está, Ele é a pedra e eu estou edificado sobre ele. Ele é a rocha. Olha como a palavra vai se ajuntando uma na outra. Lembra da parábola que ele disse? Aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, é como se aquele que edificou a sua casa na rocha. Vem o vento, vem a chuva, vem as tempestades e a casa não cai. Por quê? Está edificada na rocha. E a rocha é Cristo. Glória a Deus. Lembra que ele falou aqui, ó? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedra, rocha. Ouve a palavra, pratica. Edificou na pedra. Agora, a quem eu me assemelharei? Aquele que edificou a casa sobre a areia. É aquele que ouve a palavra e não pratica. Aí vem os ventos, as tempestades, os rios e a casa cai. Porque ouve e não pratica. Quem é você? Aonde você está edificando a sua casa? Na areia ou na rocha? E essa parábola, essa comparação, ela só está falando dos que ouve e pratica, dos que ouve e não pratica. Sua casa está de pé ou ela está caída? É uma boa oportunidade, ainda que sua casa tenha caído, você se arrepender, orar a Deus e dizer: Senhor, a partir de hoje eu vou edificar minha casa na rocha. A partir de hoje eu vou te obedecer, ainda que eu venha desagradar pessoas, lugares, eu vou te obedecer. Vale mais obedecer uma pessoa, agradar uma pessoa, do que milhares de pessoas. Você quer agradar seus filhos, seu cônjuge, seu patrão, seus funcionários, seus vizinhos, seus amigos, seus familiares. E você não agrada a Deus, não obedece a Deus. Você sabe a linguagem de amor de todos, mas se recusa a entregar a linguagem de amor de Deus, que é a obediência.
Mas olha o que é intimidade. Jesus falou para os discípulos: ó, não conta para ninguém. Porque se os discípulos contassem, a multidão, essas pessoas que queriam matar Jesus, iam mentir a respeito dele, ia dizer: ah, Jesus é Cristo nada, olha ele aí. Iam inventar coisas. Por isso que eu e você não devemos declarar quem nós somos no reino de Deus para as pessoas, porque elas não vão se importar com o que você está falando. Elas vão querer viver a verdade dela ou a mentira delas. Mas viva uma vida extraordinária de obediência com Deus, ao ponto de que, se as pessoas quiserem falar mal de vocês, elas tenham que mentir. Vai ter que mentir ao meu respeito. Vai ter que mentir ao seu respeito para falar mal de você. Porque as nossas obras, quem estiver próximo de nós, vão viver e ver quem nós somos real. É interessante, gente, que eu compartilhe algo com vocês aqui. Eu passei por uma parte na minha vida e Deus me contou, sabe? Ó, estão falando mal de você. E eu falei: Senhor, como assim? E o Senhor falava assim, pela palavra na igreja. Deus falava assim, ó: eu, eu ouvi e vi as conversações que estavam falando mal de você. Os seus ouvidos não ouviram, os seus olhos não viram. As pessoas que batiam nas suas costas, que se diziam seus amigos, mas eu vi e ouvi o que eles falavam ao seu respeito. E eles falavam mal de você e mentiam. Mas fique em paz, porque eu sei quem você é. E aí eu ouvi e eu passei esse processo e eu olhar para a cara das pessoas e Deus me mostrar as pessoas, sabe? E o Senhor falar para mim: ore pelos que te perseguem. E eu orar e abençoar essas pessoas e dizer para o Senhor tirar as escamas dos olhos delas. Mas tem pessoas que elas não querem viver a realidade, não querem te dar a oportunidade de mostrar quem você é, elas não querem conviver com você. Por quê? Porque a sua luz declara as obras mortas delas. Se tiver uma luz, como essa luz aqui está acesa, está declarando tudo que está ali, ó. Se eu apagar a luz, não tem nada, não enxerga nada. Então tem pessoas que elas preferem viver na escuridão do que a luz, porque a luz declara as obras más dessas pessoas. Então elas preferem viver na escuridão. Por isso elas não querem chegar perto de você, porque se elas chegarem perto de você, a sua luz declarará as obras más delas. Então elas preferem ficar longe de você e falando mal de você. Simples assim. Ou talvez você está nas trevas e não quer ir para a luz em todo o tempo. Seja a luz. Vive a verdade que está em Cristo. E aí, gente, o que acontece? Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, ressuscitar ao terceiro dia. Interessante, né, que Jesus ele sabia do que ele tinha que passar. Eles estavam na intimidade com os seus amigos ali, os discípulos, e dizia: olha, nós vamos lá para Jerusalém, eles vão mentir ao meu respeito, vão querer me tacar pedra, vão me bater, ao ponto de me crucificar. Mas eu vou morrer, mas o meu Pai vai me ressuscitar. Eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Cara, ele contou tudo. Mas em vez dos discípulos glorificarem a Deus pela obra completa, que eles veriam Jesus ressuscitado, eles ficaram tristes e disseram: nossa,
Jesus vai passar por tudo isso. Esqueceram que ele já contou que ia dar tudo certo. É tipo Deus quando fala para você, eu vou te ajudar, eu vou preparar para você uma parte, eu vou mudar a sua história. Aí você fica focado nos problemas, nas dificuldades. Eu lembro, antes dessa palavra que eu compartilhei com vocês, sobre as pessoas falarem mal de mim, um tempo antes eu congreguei e Deus falou assim, ó, hoje eu estou fazendo você subir um degrau da espiritualidade, da benção. E aí Deus falou assim, só que junto, quando você pisar no degrau de cima, junto com você, vai subir também nesse degrau da benção a inveja. Só que no calor daquela palavra, você só quer pegar as coisas boas, né? Você só quer lembrar, tipo, Deus vai me abençoar, glória a Deus. Era algo que eu esperava, era algo que ele falava que ia fazer e agora cumpriu, tal. Todo destaque que Deus te colocar, a inveja vai subir junto. Toda a sabedoria que você pedir para Deus, vai vir problemas para você executar a sabedoria. Toda a paz que você pedir para Deus, vai vir situações de tribulações para você se manter na paz. Não foi assim que nós vimos o barco quase afundando e Jesus dizendo, haja paz. Então tudo o Senhor revela e conta. Como ele estava falando aqui, que ele ia passar por dificuldade, mas que ele ia ter vitória. Em vez dos discípulos se apegarem na obra completa, eles se apegaram no problema. Então, se você olhar para o seu problema vai parecer ser maior do que seu Deus. Tudo que você foca, expande. Em outras palavras, tudo que você dá atenção, vira a sua prioridade. Então, se você der prioridade para o seu problema, ao ponto de não crer, não ter esperança, não ter fé que Deus pode resolver seu problema, você perdeu o jogo. Mas se você olhar para o seu problema, ver que ele é tão pequeno diante de um Deus tão grande, glória a Deus. Lembra dessa palavra aqui, ó, as portas do inferno não prevalecerão contra você e sua casa, se você tiver edificado em Cristo. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que estiver na pedra, que é Cristo. Entendeu? Lembra disso. Mas se você estiver fora, as portas do inferno sempre vai prevalecer sobre a sua casa. Eu não estou profetizando coisas ruins, é a lógica da palavra. É o contrário da palavra. Sempre que você lê uma palavra, pegue a palavra e distorça ela, vire ela ao contrário. Não é distorça. Veja o outro lado, como uma moeda que tem dois lados. Sabe? Por quê? Dessa maneira você vai ter clareza do que aquilo está falando. Vou dar um exemplo. Tem uma tomada. Desculpa, gente. Tem uma tomada com energia. E tem uma criança querendo colocar um lápis, alguma coisa que possa dar choque nela se ela colocar dentro da tomada. E você tá ali falando, não faça isso porque vai dar choque e tal. A melhor coisa é essa criança colocar na tomada para ela tomar um choque, porque nunca mais ela vai colocar. Eu tive essa experiência com meu filho. Eu falava para ele, Léo, não faz isso. Mas o melhor dia foi o dia que ele colocou e tomou um choque. Nunca mais ele colocou nada na tomada. Porque, por certo, ele marcou ele e ele lembra que aquilo dá choque. As experiências, o tempo, sempre declarará como é as coisas. E aí, Pedro pegou Jesus à parte e falou, Jesus, você é meu amigo.
Vou te repreender aqui, você não pode falar isso. Como que você vai falar que os anciãos, os principais dos sacerdotes, dos escribas, vão te matar, vão bater em você, vão te crucificar até você morrer? Como assim? Tem compaixão de ti. De modo nenhum acontecerá isso com você. Em outra parte, ele até diz, né? Eu não vou deixar isso acontecer. Eu posso até morrer por você. Ai, mas Jesus, como tinha os olhos espirituais abertos, falou para Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Por que Jesus falou isso para Pedro? Porque Jesus, para morrer, para passar por essa dificuldade que ele falou, tinha um propósito, tinha um porquê, para salvar a minha e a sua alma, para nos dar acesso ao perdão de Deus. A ira de Deus que estava sobre o homem na cruz foi depositada, toda a ira de Deus, que era para ser em mim e em você. E ele recebeu as nossas culpas, as nossas enfermidades. E como Satanás, Pedro, não sabia desse combinado que Deus tinha com Cristo, de Cristo falar: eu vou lá ser o holocausto, eu vou lá você a oferta, eu lá você a eu quero passar por isso para poupar a humanidade, para poupar todos aqueles que creem em mim. Tinha esse combinado entre Deus e Jesus. Mas Satanás, os homens, Pedro não sabia. Por isso que Jesus fala aqui, ó: porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. E aqui se encerra a palavra e a pergunta é: você está tendo compreensão das coisas de Deus ou só as dos homens? Você tem clareza das coisas de Deus ou só das conversações dos homens? Fica o convite aqui para você buscar ter compreensão das coisas que são do alto. Ter esse relacionamento com Cristo para que aquilo que você ligar aqui na terra seja ligado no céu. Glória a Deus. Glória a Deus. E sempre mantendo a edificação na rocha. Um beijo no seu coração. Tamo junto. Compartilha com alguém esse vídeo aí, tá? Deixa um comentário. Escreve assim, ó: as portas do inferno nunca prevalecerão contra a minha vida, porque eu estou edificado na rocha, chamada Cristo Jesus.